Dilemas número 19. 19 vem logo depois do Dilemas 18. E olha só, essa gravação de hoje, ela é diretamente, né, amor, uma consequência de como o episódio 18 mexeu com as pessoas. É, o último Dilemas do ano. E acho que o tema escolhido não podia ter sido melhor. É isso aí, vamos começar? Solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Olha, antes de mais nada, um pedido de desculpas, porque esse episódio deveria ter entrado no ar Ontem, quinta-feira, mas a gente não conseguiu. É confuso, né, gente? Férias, Natal, Ano Novo, essa coisa, essa eterna sexta-feira que é dezembro. Adoro esse. Não para, gente. É muita coisa pra dar conta e a gente não deu conta. Eu tô também num processo de desconectar um pouquinho das redes sociais pra estar mais com as crianças, pra estar mais comigo também. E é isso, perdão. Ó, perdão, que bonito. já dei a deixa. Perdão, já deu a deixa do tema de hoje. A gente tem muitos e-mails para ler hoje para poder contextualizar porque a gente chegou aqui, correto? Isso. Então, eu vou fazer essa parte da leitura aqui e aí a gente vai falando, tá certo? A primeira, são 3 Valentinas, né? 3 Valentinas. Os Enzos ficaram de fora hoje. Rapaz, sabe que eu vi uma pesquisa dizendo que dos 4.400.000 bebês registrados esse ano no Brasil, os destaques foram... Atenção. Maria Clara e João Miguel. Será que a gente muda, gente? Chupa, Valentina, chupa, Enzo. Será que a gente muda, Peu, pra Maria Clara e João Miguel? Não, porque a gente tá falando de uma década, de muito um período marcante, muito maior. É verdade. Não, Maria Clara e João Miguel estão chegando agora. Exato. Vão ter que sentar lá atrás. Tá bom. Vou ler o primeiro e-mail da primeira Valentina, tá? Lu e Peu. Inicio meu e-mail agradecendo as trocas e aprendizados. Desde o primeiro contato, a minha admiração por vocês só cresceu. E poder ver o carinho... Eita, eu não posso falar isso, não. Porque aí as pessoas vão saber que ela é. E agradecer o carinho quando vocês... blá, blá, blá. Pronto. Ouvir o Dilemas 18 foi um momento de reflexões e milhares de outras dúvidas. Explico. Sou a filha mais nova de 4, frutos de uma relação extremamente problemática. Desde que me conheço por gente, até os meus 8 anos, minha mãe era vítima de violência física e psicológica. Cresci sem referências de uma família unida e amorosa, pois durante todo o tempo tínhamos medo do meu pai chegar em casa em um mau dia. Sabíamos que seria dia de brigas. A separação foi muito boa nesse sentido, porém logo depois dela, meu pai nos abandonou. Já não havia mais nenhum suporte financeiro e o pouco afetivo de antes acabou. Por ser a filha mais nova, eu sofri muito com isso. Até que nos meus 15 anos consegui a tão sonhada bolsa de estudos para o curso de gastronomia através do ProUni. Viva Lula! Ao levantar toda a documentação, meu pai se recusou a enviar os documentos que comprovavam que ganhava mais do que falava e eu perdi aquela oportunidade. Putz. Me lembro que aquilo me arrebentou. Como um pai não se alegra e contribui com o mínimo para a formação de um filho ou uma filha? Tentei bolsa no ano seguinte em um outro curso. Não coloquei a informação de que eu tinha pai e passei. Aos 19, já na faculdade, meu pai reapareceu com um câncer. Meus irmãos se responsabilizaram junto à minha madrasta e antiga amante a cuidá-lo durante todo o processo. Eu não conseguia. Logo depois disso, e acredito por um acúmulo de coisas, entrei em um processo de depressão profunda. 8 anos depois, descubro que é ele que está com depressão. Como eu posso me abrir com alguém que me fez tão mal? Me cobram que a minha responsabilidade é cuidar dele, auxiliá-lo, mas não consigo. Não achem que é orgulho ou indiferença, mas todas as vezes que eu tentei contato, eu me machuquei. Custo acreditar em relações e a seguir minha vida. Não quero estar à beira do abismo novamente. Eu fiquei tão impactada com esse e-mail. É tão forte.
Eu fiquei muito impactada porque, assim, é um processo, uma transição, né? Saindo da adolescência, entrando nessa vida adulta, faculdade, um curso, um sonho. E aí vem uma pessoa e tira isso de você, rouba isso de você, né? Vocês já foram roubados, assaltados? Essa sensação de vulnerabilidade, de violência, que é alguém tirar o que é seu. Nesse caso dessa Valentina, tinha uma vaga esperando por ela, e essa vaga foi roubada dela, roubada pelo pai, que não quis contribuir, não quis estar lá para ela, não quis fazer o mínimo, que era entregar uma papelada. E eu lembro, obviamente, gente, white people problem agora, esse meu exemplo, mas eu lembro quando eu tinha uns 9, 10 anos, meu avô me deu uma viagem para Disney, que eu ia com a minha mãe. E cadê meu pai para autorizar? Porque o nome dele constava na certidão, né? Então, assim, cadê meu pai? Ninguém achava meu pai para ele autorizar essa viagem, que era uma viagem que a gente programou, eu, minha mãe, eu e ela, tal. E eu lembro que a gente conseguiu essa autorização, tipo, no aeroporto, alguém conseguiu contactar ele, aí ele mandou. E eu lembro uma decisão que eu tomei naquele dia, que era assim, pai não serve para nada. E pensando no impacto disso na minha vida adulta, eu acho que eu demorei a te dar espaço para que você fosse pai. Uhum. Eu lembro de uma coisa de ouvir de você desde sempre, que eu achava graça, e eu sei que hoje você acha graça também, que você falava até por essa vivência, experiência, e com sua mãe tão mais presente, você dizia que seu sonho era ser mãe solteira. Sim. E eu acho que isso te acompanhou. Nossa, Eu acho que isso te muito. acompanhou nessa questão dos espaços, eu acho que isso te acompanhou por um bom tempo. Acho que hoje não há nenhum resquício disso. Eu acho que a nossa relação ela apresenta uma fortaleza nisso que é o par, nisso que é a divisão, nisso que é a multiplicação das forças da gente pelo fato da gente estar junto. Então, obviamente, você não é aquela Luanda que eu conheci que falava disso, tirava sarro disso de dizer que queria ser mãe solteira. Sim. Nem existia mãe solo na época, né? É. Essa expressão. É tão bonito ver o mundo evoluindo através das palavras, sabe? Eu fico emocionado, porque aí, recentemente, aparecem as mães solo, porque não é mãe solteira, exatamente. É uma coisa que a gente não Exato. parava para pensar. Então, acho que a gente se transformou muito. E sinto que é a parceria que se estabelece, e aí quando você fala, naquele momento eu pensei, pai não serve para nada. Essa parceria que se estabelece, obviamente eu estou falando de casais que têm essa relação heteronormativa, e não consigo me aventurar nos outros campos porque não conheço profundamente, não conseguiria falar sobre isso, mas no campo dos casais heteronormativos, eu sinto que esse flash deve acender na cabeça de muitas mulheres, do pai não serve para nada, que é de um desamparo que se naturaliza, que é Sim. de uma, sabe, de uma ausência que se naturaliza. Não vou falar de desamparo, não, vou falar de uma ausência. E sabe o quê? Hum, Essa ausência dessa infância, seja de violência, seja de afastamento, seja de truculência, a gente não entende quando a gente é criança e a gente segue na vida adulta ainda sem entender isso, mas o impacto desse tipo de comportamento paterno, né? A gente tá falando do pai aqui, o materno também, e inclusive é um outro dilema que eu quero trazer mais na frente. Mas esse tipo, essa ausência paterna, que é absolutamente marcante, a gente reproduz ela quando a gente vira adulto. sim, Nas nossas relações, nos padrões que a gente assume de olhar o outro, de deixar o outro atuar na nossa vida. E é muito impressionante isso. E tem uma fala muito comum, porque é muito comum esses pais se ausentarem dos seus papéis, que é, eu não sinto a falta dele, ou eu não tô nem aí pra ele. E, cara, quanto mais a gente nega isso, mais fundo esse buraco fica. exatamente. E esse buraco ele é cavado por essas faltas, por esses silenciamentos, por essa falta de afeto. E a gente não consegue medir quando a gente é criança, ou quando a gente é adolescente, ou quando a gente é jovem, ou mesmo jovem na idade adulta, muitas vezes, a gente não consegue medir o quanto isso
faz com que a gente reaja a determinadas coisas exatamente por ter vivido essas lacunas emocionais na nossa vida. Eu lembro que meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito pequeno. E se você me perguntar sobre a lembrança que eu tenho, a lembrança que eu tenho é de um pai que, bom, eu posso estar enganado, mas a lembrança que eu tenho é de um pai que aparecia, sei lá, de 15 em 15 dias, num sábado, que 100% das vezes chegava atrasado, ou seja, marcava às 9, mas já teve vezes de eu esperar até as 4 da tarde para ele chegar. É um clássico. É. E tinha umas coisas, assim, uns descuidos emocionais e descuidos mesmo, assim, tipo, eu lembro que no domingo, por exemplo, que eu passava com ele e que na segunda era ele que me levava para a escola, eu lembro de tomar café da manhã sempre numa velocidade absurda numa padaria comendo porcaria, comendo uma coxinha oleosa com, sabe, com a Coca-Cola, é um absurdo, assim. E eu acho que isso é uma ausência. Eu acho que isso foi uma ausência na minha vida. O meu pai, pra mim, ele era aquela figura folclórica que eu dei risada apenas até um determinado ponto, porque ele estava sempre casando. Então ele separou da minha mãe, mas aí ele casou depois, de repente ele virou a Elizabeth Taylor da família, porque tinha casado não sei quantas vezes. E aí teve um momento da vida dele também, e aí foi quando eu entendi que isso não tinha graça, era um momento que eu disse, rapaz, isso tem graça nenhuma. Porque na verdade é isso, assim, não sou eu que estou desamparado. Tem lá os meus 2 irmãos, tem a minha irmã mais nova, tava todo mundo desamparado no mesmo barco. Cada um de um jeito, Cada né? um de um jeito completamente diferente. A minha irmã mais nova, ela vai mais atrás dele até hoje. Ela é aquela que diz, mas a gente precisa se encontrar, sabe? E eu vejo que eu acho que meus irmãos um pouco mais, eu sou o que menos faz isso. E eu acho que eu sou o que menos faz isso por uma relação que se estabeleceu entre a gente, que é uma relação pouquíssimo de pai para filho. Porque aquele pai não servia para nada. Era minha mãe quem segurava a onda. A relação com ele que se estabelece é uma relação minha de admiração por ele, pelo escritor que ele é, pelo jornalista que ele é, pelas capacidades que ele tem humanas de ser um ser humano absolutamente incorruptível, de já ter passado por possibilidade de ter sido aqueles caras que enriquecem, não sei o que lá, e ele diz assim, não. E por optar pela legalidade, é um progressista, é um esquerdista que defende realmente que a gente precisa ser justo nas coisas. Então, eu admiro ele por outros vieses. Mas você acha que nesse processo de crescer e tomar decisões a partir de coisas que você sentia, mesmo que decisões inconscientes, você decidiu que você seria um pai diferente? Eu quis ser um pai diferente até que veio o João, e eu acho que a minha primeira reação, na verdade, obviamente diante de todo aquele amor que eu sentia, foi de uma enorme insegurança e fragilidade. E como é que o homem reage quando está inseguro e vulnerável? Ele reage com machismo. Ele ataca. Ele ataca. E eu acho que naquele momento que o João nasceu, eu quase cometi grandes bobagens. Sim. Passei por essa prova. Já com Irene e Tereza, não. Já com Irene e Tereza, eu já tinha discernimento sobre o que era o meu papel como pai. Mas mais do que isso, eu sabia o que era o meu papel como pai. Ué, tem um bebê chorando. Sabia o que era o meu papel como pai, mas eu também entendia o que era esse papel de parceiro. Eu lembro que na minha chegada nesse barquinho que é ser pai, de discussões que aconteciam muito acerca dessa paternidade. E aí falava-se muito de paternidade ativa. E eu lembro de um grande incômodo que eu sentia nisso. Nessa expressão. E era uma expressão que era defendida como é isso, a paternidade ativa, você ali presente, você ali, né? Mas, Katsu, ninguém fala sobre a maternidade ativa. E eu lembro que isso dava um negócio em mim. Que era, qual a diferença desses papéis? A diferença é nenhuma. Nenhuma. Esse papel precisa ser igual. E acho que a gente chegou nesse lugar. A gente só chegou nesse lugar onde a minha paternidade e a sua maternidade, elas são intensas, presentes e sem nenhum apelido de ativo, não sei o quê, nada, nenhuma adjetivação. No fundo, por causa do encontro da parceria que a gente tem como ser humano. Sim, e acho que para uma disponibilidade também nossa de se entender indivíduo e de entender nossos pais também como indivíduo e a partir disso perdoá-los. Esse eu acho que é o grande lance. Porque eu estava falando do meu pai, mas tem uma coisa que é, a partir do momento que cai minha ficha de que
a minha relação com ele se constrói a partir de uma admiração que não é uma admiração paterna, é uma admiração humana por determinadas coisas, quando isso fica transparente, a relação fica muito melhor. E isso só é possível na vida adulta, porque na infância e Não, na adolescência, não na haverá. adolescência é só falta. Não haverá. Vamos pro segundo e-mail da segunda Valentina? Vamos pro segundo e-mail, já já a gente vai voltando. A segunda Valentina fala o seguinte, ó. Inclusive ela diz assim, o meu dilema partiu do dilema 18. Né? E ela fala, o dilema 18 me tocou profundamente, principalmente por condizer com o que ando passando. Vamos à parte A. Eu adoro quem manda e-mail com gráfico. Sou uma Valentina de 24 anos, conterrânea de vocês, salve Recife, nosso país. Pernambuco, minha terra, meu continente. E sou filha de um pai que assumiu apenas o financeiro, que sempre foi ausente e nunca participou da minha vida. No meio desse ano, perdi minha mãe para o câncer e o dito cujo meu pai foi à minha casa, deu os pêsames e sumiu. Eu que morava com minha mãe passei a morar com minha irmã. Meu pai sumiu, nem procurou saber se eu estava viva. Parte B. Tomada pela solteirice após um relacionamento horrível de 2 anos, ela botou esse horrível em caixa alta. Decidi ficar sozinha por um bom tempo. Mas aí no final do ano de 2016, conheci meu atual boyzinho. Gente, quem não é do Recife não sabe o que eu tô falando. No Recife a gente fala isso, boyzinho e boyzinha. É bonito demais. Boyzinha, é lindo. Aí ela diz, conheci meu atual boyzinho, um cara incrível que me fez conhecer uma relação de amor, carinho, respeito, etc. Decidimos ir devagar com tudo, pelo menos tentamos. No início de 2018 começamos a nos planejar para morar junto em 2020, ou seja, próxima semana. A gente só não imaginava as reviravoltas desse ano de 2019 que o destino, os astros, sei lá, iriam nos ajudar. O apartamento está no fim da reforma e entramos nele em janeiro. Aí, não falei? Não obstante, decidimos casar apenas no civil e depois uma cachaça no balde começamos a namorar. Muito Recife também. Isso. Muito Recife também. Aí chega meu dilema. Devo ir atrás do meu pai e contar do casamento? Meu coração diz que não, afinal ele nunca ligou, mas minha família diz que eu devia pelo menos informar. Um enorme beijo no coração de vocês, espero encontrá-lo nas ladeiras de Olinda em fevereiro. Putz. Ô, Valentina, faz isso não, porque Lu é do carnaval, tão do carnaval, ela vê um negócio desse, eu me sinto cobrado com o olhar. Eu acho que tem uma conversa que tem muito sobre como você encerrou o papo sobre o primeiro dilema que a gente trouxe aqui. De novo, é por isso que esse tema vem permear esse episódio número 19 dilemas. De novo, tem a ver com perdão. E aí como é, Valentina, como é que você, diante de todo esse processo de abandono, diante de todo esse processo de sumiço, você começa falando que ele assumiu apenas financeiramente. Veja só isso, né? Assumiu apenas financeiramente, então não assumiu com nada, porque financeiramente é obrigação. E no fundo, o que a gente precisa quando está se formando ali como criança é realmente da participação do afeto, ou seja, é da existência do afeto. E não importa se são pais separados, se são pais que brigaram entre si, realmente não importa. A relação aí é do pai com a filha. E vendo esse tempo todo passar e vendo que sua vida tomou rumos felizes, acho que vale uma reflexão de que todo esse peso que ele carrega por ter sido ausente na sua vida, ele é que precisa lidar. Ele é que precisa aprender uma forma de perceber o quanto esse vazio faz mais mal a ele do que a você. Porque a sua vida está seguindo. Se, de fato, esse vazio fizer mal a ele. Se você tiver isso com o seu coração muito em paz. Eu acho que a gente mistura essa relação paterna, materna, com uma culpa cristã muito grande. Né? A gente tem uma relação com pai e mãe que é muito diferente. Nós latinos, a gente tem essa relação com pai e mãe que é muito diferente, por exemplo, de europeus e americanos. Né? Parece que existe ali um contrato de prestação de serviço, né, que vai até os 18 anos e depois, beijo, tchau, cada um por si, você volta ali no Thanksgiving, no Dia de Ação de Graça, né, e a vida segue, e a vida segue. Eu não devo nada a você. Aqui, para a banda de baixo do hemisfério,
a gente se relaciona com pai e mãe de um outro lugar. E eu acho que a gente precisa aceitar isso. Parar de querer brigar com isso, assim. Nós somos... E eu já ouvi isso, não sei se procede, se tiver algum antropólogo nos ouvindo, me corrija, por favor. Tem uma relação muito direta com o ser tribo, né? A tribo, ela nasce, cresce e envelhece ali junta. As pessoas que compõem aquela tribo. E a gente reproduz isso tanto tempo depois, é uma herança ancestral, esse querer crescer, nascer, crescer, amadurecer, morrer junto. E quando isso, por alguma questão não acontece, a gente carrega essas pessoas com a gente. E aí tem uma coisa muito, muito bonita que a constelação familiar traz, que ela diz assim, a gente não exclui ninguém do sistema. A gente tem que incluir o tempo inteiro. Não existe esse movimento. Quando a gente faz isso na nossa vida, de excluir o outro do nosso sistema, se estabelece um buraco. E aí hoje, pensando nessas relações todas, e na culpa, e na dor, né, que a gente carrega, eu acho que tem um processo muito interno e muito pessoal de você entender que papel aquelas pessoas, aquelas figuras tiveram na sua vida. No caso da primeira Valentina, tem muita dor, né? Tem uma dor profunda, tem tentativas de aproximação frustradas por parte dela. Nessa daqui também tem um abandono. Então, assim, a gente precisa cuidar desse abandono. É fato, esse homem não se prestou a nada nessa vida como pai, para mim. Porque ele pode ser um bom pai para um outro filho, né? Mas para mim, ele não foi um bom pai. E a única maneira que eu entendo que a gente pode seguir nessa vida, nesse caminhar, não é querer fingir que esse pai não existe, não é não convidar para o casamento, não é na beira da morte dele dizer assim, cara, dane-se, você me fez muito mal. É um processo de perdão que não necessariamente significa que você vai trazer aquela pessoa de volta para sua vida. Não é um convite de volta à vida. Não é. Cuidado com essa confusão, inclusive, gente. Porque o perdoar, essa pressuposição que a gente faz, que o perdoar é isso, é aceitar de volta a presença, não tem a ver... Eu acho que o perdoar está mais no campo de uma emoção do que exatamente de um sentimento como ele se manifesta. É dentro da gente uma tomada de consciência de que essas lacunas, esses vacilos, esses silenciamentos todos que aconteceram no passado dizem respeito a como aquele outro resolveu encarar a vida. Exato. E que não diz respeito sobre você. Você, Valentina, não tem responsabilidade alguma sobre a decisão deste homem, que é o seu pai, de ter não olhado para vocês. Exato. Não tem nenhuma responsabilidade. Talvez qual seja aí sim uma responsabilidade sua como mulher adulta que está prestes a casar. Talvez uma responsabilidade sua seja ter essa percepção que Lua falou agora sobre não a exclusão, mas sobre a capacidade que você tem com o repertório que você tem, o repertório emocional, o repertório afetivo, todo o seu repertório, de incluir essas pessoas que fazem parte da construção de quem você é até aqui, porque esse pai, mesmo na ausência, te constrói. Continua sendo pai. Continua sendo pai, e dentro de você esse perdão se manifesta, que aí é muito mais poderoso, que não é um convite a que ele faça parte. Não é para que ele esteja sentadinho na primeira fila lá no te leve até o altar. Não vai ter altar, vai ter a cachaça, mas que ele seja o primeiro a degustar da cachaça. Não. É um perdão de dizer, olha só, eu entendo qual foi a sua participação na minha vida, ela foi mínima pelo visto, do ponto de vista afetivo, etc. Entendo, mas isso também me constrói, porque esse buraco, essa lacuna que o pai deixa, faz com que você procure encontrar espaços seus para viver. No meu casamento, meu pai foi convidado, né? Com muita ansiedade, com muita angústia, convido, não convido, chamo, não chamo. E na verdade não precisou chamar, porque ele mesmo disse, eu vou, claro que eu vou, né? E esse é meu pai. E eu lembro da minha angústia e tal. E ele não entrou comigo na cerimônia. Quem entrou comigo foi o meu padrasto, que era meu padrasto na época, que foi casado com minha mãe 13 anos, que foi uma figura masculina que nunca quis, e nem eu nunca deixei que fosse meu pai, sempre foi o companheiro da minha mãe,
num processo muito claro dos espaços que cada um ocupava. Eu já era grande quando eles começaram a namorar e casaram, eu tinha 18 anos, então o papel que essa figura, que esse Enzo teve, era muito claro para mim, mas eu quis que ele entrasse comigo, fazia sentido que ele entrasse comigo na cerimônia. E meu pai viu tudo aquilo e ele também entendeu que ele não podia cobrar aquele espaço, né? Então também teve isso, assim, acho que foi um processo foi uma dança, foi um balé super bonito que todo mundo dançou junto ali naquele momento, sem maiores angústias e sem maiores melindres. Mas olha só, nesse caso, veja que coisa bonita a gente resgatar isso. Eu acho que seu pai ali tinha muita consciência de que ele não poderia ocupar aquele espaço. Exato, exatamente. Então, talvez o que essa Valentina traga desses medos, chama ou não chama pro casamento e tal, seja porque paira sobre ela ainda uma dúvida de que, será que ele vai querer ocupar outro lugar, agora que ele tá me vendo existindo plenamente, inteira, ao lado de um companheiro ou uma companheira? É um companheiro, um boyzinho. O boyzinho. Será que ele vai querer agora ocupar e tal? Valentina, esquece essa dúvida. Quem tem que ter alguma convicção aí de que papel ocupa é este seu pai. E outra, pode ser que você convide ele e ele diga, vou sim, e não vá. Porque há também essa covardia quando você tem a percepção de que você abandonou. Com certeza. A covardia, o medo, há tanta coisa aí. E o perdão é aquela emoção que te guia, que assim, tanto faz se ele foi ou não for. Também acho. Não é por ele, não é sobre ele, é sobre você. Aliás, eu acho que o perdão diz mais sobre a gente mesmo sempre do que aquilo que a gente espera do outro, o que quer que o outro seja. Aliás, ou qualquer coisa desse tipo. Não se mesmo. você perdoa, né? Estou te perdoando, tá e aí agora cagado. Você... Não, eu estou te perdoando e ponto final. Ponto final, Tô todo cagado, né? Se diz assim, eu estou te perdoando, porém, só se você atender as premissas, tá aqui o contrato, 3 vias, não vai rolar. Não vai rolar. Então, Valentina, acho que tem uma coisa muito forte aí nesse seu processo desse casamento, desse civil e dessa cachaça que vocês vão tomar, que se teu coração aponta para sim chamar esse cara, apesar das ausências, etc., vale você ter o seu momento ali sozinha para pensar, eu perdoo esse cara. Intimamente, a minha emoção perdoa, dizendo assim, eu perdoo esses seus abandonos e lacunas e impermanências. Eu perdoo. Sabe por que eu perdoo? Porque eu cheguei até aqui. E daqui eu vou seguir. E tá tudo bem. E não é nem por uma vingancinha, não. Sabe assim, agora eu segui, não preciso mais de você. Não. A gente precisa. A gente precisa. Né? É isso, essa fala assim, eu não preciso de você. A gente precisa de pai e mãe. A gente precisa de... É que assim, a gente encarna no papel de mãe e pai uma demanda. Eu adorei que você falou o negócio da tribo, que é bom que a gente se complementa nos assuntos, porque eu tenho usado muito esse negócio da tribo, toda vez que me perguntam, mas você não acha que você conversa somente com sua bolha? Eu digo, não, isso é lá em São Paulo, na Vila Madalena, que é bolha. Aqui é tribo. E a gente se reúne sim, por afinidade. E esse processo da tribo, de querer perdurar, de querer fazer, ele é natural do lugar de onde a gente veio. Tá na gente. Das sociedades indígenas, das sociedades africanas, ele é da gente. Ele é da gente. E eu sinto, Valentina, que essa sua questão de querer tê-lo por perto é ancestral. É algo dentro de você dizendo assim, olha só, a importância dele na minha construção foi mínima, porque eu tive que ir aprendendo e lidando. Mas você talvez tenha o entendimento do papel que ele deveria ter representado e que não representou. Mas somente de ter isso faz com que você olhe para ele e enxergue não apenas o abandono, não, você enxergue essas nuances daquilo que nos humaniza mais. Vamos para o terceiro Antes, deixa eu só falar uma coisa sobre desculpa. humanizar. Sobre humanizar, hoje eu vi um post do novo presidente da Argentina, Alberto Hernández, que ele recebeu Diego Maradona no palácio. Adoro. E Maradona super penteado, lindo, não? E super na beca. E ele diz o seguinte: muitos chamam esse cara aqui de Deus. E eu queria dizer que estar perto dele é saber que ele não tem nada de Deus. Isso é que maravilhoso. ele é super humano com todos os seus acertos e erros. Cara, é melhor. Olha, é o melhor elogio que Maradona pode receber.
Porque ele é Deus para aquele povo, mas humaniza-se o outro para entender que diante dos erros e acertos, ele existe. É. Vamos para o terceiro e último e-mail, que o Ai, terceiro e último e-mail acho que vamos. fecha muito bem essa trinca de e-mails especiais que a gente recebeu. Vamos. Ai, vamos lá. Terceiro dilema, de uma Valentina. Esse e-mail dela, ele é um e-mail super bonito que contextualiza tudo, é muito grande. Eu vou tentar contar coisas aqui. Não vai dar pra gente ler o e-mail todo, né? Mas eu vou contar aqui uns highlights pra gente pensar. Primeiro que ela disse que ficou muito tocada com o dilema da Valentina do episódio 18. E ela, inclusive, disse assim, eu queria muito, se possível, falar com ela para contar um pouco da minha experiência como filha. Como foi importante para mim saber a verdade sobre a minha história com meu pai. E ela conta essa história, que a mãe dela namorava o pai biológico dela, engravidou. E ele instantaneamente disse que não queria e também incentivou ela a fazer um aborto. Lembra que isso aconteceu no episódio 18? A mãe, ela conta que a mãe dela também, filha de um militar desse, assim, que o avô dela também disse pra ela assim, não, aborta, não sei o quê. E ela disse o quê? Não, eu vou seguir, eu quero teu filho, eu vou seguir. E a mãe dela foi morar com um irmão, ou seja, um tio dessa Valentina. E aí, um belo dia, essa mãe dela reencontra um amigo dela, das antigas, um Enzo, que foram muito próximos da adolescência. Ele tinha ido morar no sul com a família dele, eles se reaproximaram, se apaixonou e eles se casaram, se juntaram e ele assumiu essa Valentina que nos manda um e-mail. Tá. Certo? E aí depois disso vieram duas irmãs que são filhas dele, desse Enzo que chegou na vida da mãe dela, né? E ela diz que aos 7, 8 anos, esse cara que assumiu ela, esse Enzo que assumiu ela, não o pai biológico, chamou ela para uma conversa, dizendo, eu queria te contar uma história. Ele começa a conversar e ela começou a sentir o peso da conversa. Nossa, parece que é alguma coisa séria. De repente a mãe dela se juntou e aí ela entendeu que era alguma coisa muito séria. E eles contam, ela com 7, 8 anos, eles contam, olha só, você não é minha filha biológica. Ai, que forte. Eu sou seu pai porque eu amo você. Eu amo sua mãe, mas quando a gente se reencontrou, ela estava grávida. E esse cara... E conta que o que ela diz é que os dois, de certa forma, pintaram o pai biológico como sendo um filho da puta, que rejeitou a mulher e a filha. E conta também, assim, que tias e o avô dela também pediram pra ela fazer um aborto daquele cara. Naquele momento ela soube de tudo. Ela soube de tudo de uma vez, né? E ela disse que passou, assim, os próximos anos de vida dela, a partir desses 7 e 8, sem nem lembrar disso. Ela registra a informação, guarda num lugarzinho e segue, né? E ela disse que quando tinha uns 16 anos, numa conversa, a mãe pergunta para ela, você quer conhecer seu pai biológico? Opa, Lelê. E ela respondeu, pode ser. Como quem pede uma Pepsi. E aí ela disse que foram todos em bando. Ela, a mãe dela, as irmãs, porque ela estava apreensiva e pediu para as irmãs irem. Enfim, né? Quando eu fui reencontrar meu pai, aos 18 anos, que eu vim, eu tinha uma amiga que mora, eu tenho uma amiga que mora aqui em Brasília, e ela já morava nessa época, e eu sabia que meu pai morava em Goiânia. Eu sei exatamente essa sensação de querer ir em banda, porque eu pedi para essa minha amiga, vão comigo. E a amiga foi, e foi a mãe da amiga, e foi o primo da amiga que estava aqui. Veio todo mundo comigo de Brasília para Goiânia, para eu conhecer meu pai. É muito parecido. Ela disse que foi ela, a mãe, as irmãs, que nem eram filha dele, né? Sim. E disse que quando chegaram lá para se encontrar no shopping, ela estava muito apreensiva e tal. E ele, o pai biológico dela, foi com a mãe dele. Tá, também querendo uma proteção. Também querendo uma proteção, né? E aí o que ela fala é o seguinte, eles estavam encantados. Não paravam de me olhar com cara de bobos. Ele me deu uma joia, um colar de ouro com uma pérola, e ela deixou eu escolher uma roupa que eu quisesse na loja do shopping. De fato, não conversamos muito, porque eu estava muito tímida, me sentindo estranha, acuada, e prestem atenção nisso. E também com a sensação de estar traindo meu pai adotivo. Claro. Falamos sobre isso, né? Depois dali fomos embora. Senti uma vontade genuína dele de se aproximar e fazer parte da minha vida, mas eu não quis. Ele procurou muito minha mãe, ela se escondeu, fugiu, trocou o número de telefone. Entendo, sua mãe. Tudo porque eu pedi. Eu tinha muito medo da reação do pai adotivo. Aí ela fala, né? Isso foi há 20 anos. Eu vivi aqui sem parar para pensar nisso. Nunca me fez falta. Depois de um bom tempo de terapia e da chegada do Enzo, meu filho,
a vontade genuína de encontrar esse pai biológico surgiu. Mas nem sei se ele está vivo. Nossa. Estou nessa busca nesse momento. E aí ela fala o seguinte, ó. Quero encontrá-lo para entender os motivos dele, para conhecê-lo um pouco melhor, bater um papo, contar que tem um filho. Não sei se de fato eu quero ele na minha vida, mas eu quero fazer isso por mim e pelo meu filho. Quero e preciso perdoá-lo para seguir em paz. Olha isso. Tão bonitinho esse e-mail. Ela fala aqui, ó. Acredito muito que somos as nossas histórias. Portanto, essa parte da minha história está dentro de mim, querendo eu ou não. Mas ela está ali num cantinho esquecida, abafada. E enquanto eu não resolvê-la, entre aspas, não conseguirei ter a resposta que eu preciso para minha cura. E ela diz que, escutando dilemas, fiquei imaginando se eu não tivesse sabido a verdade. Essa possibilidade de cura e de ter as respostas que tanto preciso teriam sido roubadas de mim. E sim, ter acesso a isso pode ser transformador. E ela diz assim, como vocês mesmos falaram, abre aspas, essa história não é de mais ninguém. É desse filho. E tirar isso dele pode ser, na verdade, é um desrespeito muito grande. Ela está falando da história dela. Ela fala que agradece e admira muito os pais dela pela verdade, por eles terem contado, né? E que foi a coisa mais certa a ser feita. E não deixou de amá-los nem 1 milímetro por causa disso. Pelo contrário, amou ainda mais por saber que eles escolheram me dar a vida e cuidar de mim. E ela se despede da gente. Essa Valentina é uma amiga nossa, querida, que mora fora do Brasil hoje. E eu tô super emocionada de ler o e-mail dela, porque a gente não pode negar de onde a gente vem, sabe? Assim, a gente não adianta a gente ficar achando que por mais bosta que seja o nosso pai, por pior que seja a nossa mãe, porque tem mulheres sim que são narcísicas e doentes e não deveriam ter tido filhos e têm filhos. Essas pessoas, elas nos compõem. E perdoá-las não significa trazê-las de volta para a nossa vida, mas aceitar que na nossa vida existe essa sombra, né, que é o outro, e que nós também podemos errar, nós também podemos, eventualmente, sermos pessoas das quais a gente não se orgulha. E isso, a gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente vive numa cobrança da perfeição dos comportamentos e da perfeição do outro, que ela é irreal. Sim. Então eu fico muito feliz do Dilema 18 ter provocado esse tanto de reação nas pessoas. A gente recebeu mais e-mails e directs, muitos, de pessoas comentando isso, de como foi forte ouvir. Porque é isso, né? As relações familiares, elas são turbulentas, elas não são lineares, elas não se dão a partir do lugar apenas do amor e da entrega e da verdade. Porque à medida que os filhos vão crescendo, a gente também vai se descobrindo, se refazendo, errando e acertando. Sim. Eu acho, Valentina, esse seu e-mail, você sabe disso, esse seu e-mail mexeu muito com a gente. Eu queria fazer um comentário aqui que é o seguinte. Eu acho que a verdade é a melhor história a ser contada. Eu fico voltando nos meus próprios passos e tentando entender quando é que a mentira ou esconderijo surgiu. E mentira e esconderijo só surge diante de uma fraqueza muito grande da gente e um medo da gente encarar dores. Sim. E aí eu acho que vale um pensamento nosso que é o seguinte: a dor, a verdade, ainda que cause a dor, e a dor, ainda que faça com que a gente perca um pouco o chão, ainda assim tudo isso é certamente a maneira mais poderosa que a gente tem de se entender como gente, de entender o outro que está diante da gente, de evitar que a gente saia das nossas rotas de crença, de valores, e que a gente entenda que mesmo nos processos dolorosos, a verdade é que faz com que a gente tenha completa consciência de quem a gente é e de quem a gente quer ser. O que está no entorno, quem é a outra pessoa, quem são as outras pessoas, quem são nossos pais, quem são nossos filhos, quem são nossos companheiros ou companheiras, são eles que precisam também percorrer essa estrada. A gente precisa cumprir essa missão para com a gente mesmo. É isso. Então, Valentina, esse teu e-mail ele cai como uma luva nesse fim do ano
Eu sou de muito. Eu só aprendi a ter qualquer tradição de fim de ano quando eu casei com Lua. Eu, até ter casado com ela, eu nunca tinha montado uma árvore de Natal na vida. Eu não tenho nenhuma relação com essa festa cristã, nenhuma. Até hoje eu não entendo como Jesus nasce louro de olhos azuis ali na Galiléia. Não nasce, né? Não nasce, né? Eu não tenho essa relação. Mas em compensação, desde que a gente casou, o Natal pra gente é sempre uma festa que a gente procura ter a casa cheia, né? E aí eu fico vendo e olho com admiração para quem gosta desses ritos de aproximação, porque no fundo eu acho que essas festas de fim de ano dizem muito respeito a uma necessidade mais simples do que essas crenças das religiosidades e tal, mas do observar aquilo que nos tocou nesse tempo que acaba de passar, do ponto de vista de calendário do ano. Sim. E para onde a gente quer apontar. E esse e-mail, acho que ele chegou numa hora incrível, e por isso a gente fez questão de juntar com os 2 e-mails anteriores, e a gente falar aqui sobre perdão e também falar um pouco sobre auto-perdão, da gente conseguir também entender que a gente precisa ter muita sabedoria nisso que são as nossas responsabilidades, para que elas não se transformem em culpas que definitivamente não são nossas. A gente precisa se perdoar por erros, assim como a gente precisa sim vibrar e celebrar os nossos acertos. Então chegar no fim de ano, num último episódio, falando sobre perdão, e principalmente com 3 histórias tão fortes, onde o perdão ele se coloca como uma chave que vai mover vocês. Porque esse perdão, ele não serve para estagnar a vida na gente no lugar, não. Pelo Nem contrário. para trazer mais dor, né? Não. Pelo contrário, ele serve talvez para fazer com que essas dores que a gente foi deixando ali abafadas, como foi falado aqui, que elas apareçam, mas que elas apareçam e floresçam. Sim. De outra forma, né? Coloca a dor para fazer fotossíntese e faz um jardim disso. É época da gente virar essa folha do calendário e a gente deixar para trás algumas coisas e a gente carregar algumas coisas boas com a gente. E acho que para essas 3 Valentinas de hoje, a palavra perdão talvez funcione muito bem para entenderem qual é o papel delas diante das suas próprias vidas e não da vida do outro. Que lindo esse último dilema do ano! Foi bom para você? Vem cá, dá um abraço. Vem cá, dá um beijinho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Gente, já vai tarde, né? 2019, socorro. Tchau, 2019, você não precisava ter existido. Não, você precisava. Não. Né? Aquilo, agora que acabou, aí a gente pode dizer isso, acabou. 2019, vá de retro. Vem com tudo, 2020 vem daquele jeito. 2020 tá, olha. Promete, viu? Eu fiz esse exercício aqui, eu tô fazendo com todo mundo que eu encontro. Vou deixar para os ouvintes do Dilema. Qual é o exercício? Qual é a sua palavra para 2020? A gente falou sobre isso. A minha palavra para 2020 é autoconfiança. Boa. Acreditar muito de novo nas coisas que eu sempre acreditei. Eu já tô nesse processo. 2020 para mim começou cedo. E para você, qual é a sua palavra? A minha palavra é expansão. Entendendo que expandir é como crescer, e crescer dói, mas crescer também tem a ver com se responsabilizar, com conseguir entender qual é o meu tamanho diante do mundo. Eita, bicha linda danada. Deixa essa pergunta para vocês. Qual é a palavra de vocês para 2020? Um beijo. Beijo, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Até já. Solta a vinheta, Caboge. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.